A lipogénese é etimologicamente síntese de gorduras. Ela pode ser considerada genericamente como a síntese de lipídios, ou seja, triacilgliceróis, triglicerídeos, ou mais especificamente a síntese dos ácidos gordos. Ela ocorre no citoplasma e no retículo endoplasmático, e principalmente no fígado, tecido adiposo e na glândula mamária durante a fase de lactação. Considerando apenas a síntese de ácidos gordos, ela requer duas enzimas, a carboxilase do acetil-CoA e depois uma outra enzima que contém várias atividades, a síntese dos ácidos gordos. A síntese dos ácidos gordos é um complexo multienzímico constituído por 2 monómeros, cada um deles com 7 atividades enzímicas distintas. Porque o ácido gordo que é sintetizado é o ácido palmítico ou palmitato, designamos esta enzima por síntese do palmitato. É uma enzima que contém a pantetaína, a vitamina B5, um resíduo de vitamina B5, que é o local onde se vai dar a síntese do ácido gordo propriamente dita, e vai requerer NADPH, portanto, a vitamina B3. Este complexo está estruturado de uma forma cabeça-cauda, portanto, se repararmos, está aqui invertida as 2 monómeros, sendo que ela contém 2 unidades funcionais, cada uma delas correspondente a mais ou menos metade de um monómero e a metade do outro monómero. Quando a enzima está ativa, estes 2 grupos encontram-se reduzidos, quando está inibida, encontram-se a formar uma ponte tiol. A outra enzima é a carboxilase do acetil-CoA, responsável pela formação de malonil. É uma enzima que faz a carboxilação, semelhante a outras carboxilases, como a carboxilase do piruvato ou do propionil-CoA, e que funciona numa primeira fase, levando à formação de carboxifosfato. Depois o grupo carboxi é transferido para a biotina que está presente na enzima, formando-se a carboxibiotina enzima, e por fim é transferido para o acetil-CoA, formando-se o malonil-CoA. De realçar que este grupo CO2, ou CO-, que transformou o acetil em malonil, depois vai ser perdido. Este malonil, ele já vimos que inibe a transferase da carnitina 1 e, portanto, impede que os ácidos gordos entrem para dentro da mitocôndria, onde depois poderiam sofrer a beta-oxidação. Esta carboxilase é ativada pelo citrato, glutamato e insulina, sendo inibida por acil-CoA, especialmente quando são ácidos gordos de cadeia longa. Para a síntese do palmitato, ou a síntese dos ácidos gordos, o conjunto de reações que temos é o inverso da beta-oxidação. Na beta-oxidação tínhamos oxidação dependente do FAD, entrada de água, e oxidação dependente do NAD, e depois a quebra. Agora vamos ter uma junção, redução, perda de água e redução. Uma das diferenças é que em vez de usar FAD e NAD, usamos NADPH, e em vez de entrarem ou de saírem unidades de 2 carbonos, vai entrar uma unidade de 2 carbonos proveniente do acetil, mas na forma de malonil-CoA. E, portanto, precisamos sempre da atividade da carboxilase do acetil-CoA para formar o malonil-CoA que irá entrar. Outra diferença importante é que durante a síntese os ácidos gordos que iam sendo quebrados estavam sempre ligados à coenzima A e aqui vão estar sempre ligados à enzima, à síntese do palmitato. A reação começa com a entrada de um grupo acetil-CoA, é o único grupo que entra como acetil,
e que vai ser adicionado a um grupo SH de uma cisteína, que está aqui localizada, e isso é feito através de uma acetil ou acil, depois iremos ver porquê, transfera-se, e depois entra um grupo malonil, proveniente da carboxilase do acetil-CoA, neste grupo SH do resíduo de pantetaína, através de uma malonil transfera-se. De seguida, vai ocorrer a junção, este grupo acetil é transferido para o grupo malonil, perdendo-se o CO2, correspondente exatamente àquele carbono que tinha sido proveniente do bicarbonato ou CO2 por ação da carboxilase, e por ação desta síntese do cetoacil vai-se formar um cetoacil enzima. Neste caso, como tem 2 mais 2, 4 carbonos, será o cetobutanoil enzima. Posteriormente, dá-se uma redução, dependente do NADPH, o grupo ceto passa a grupo hidroxi, e, portanto, passamos a ter o hidroxiacil, neste caso hidroxibutanoil enzima. Posteriormente, há a perda de água e sai aqui um H e o OH e forma-se uma dupla ligação e, portanto, passamos a ter um enoil enzima, neste caso o 2-butanoil enzima, que sofre a segunda redução e, mais uma vez, dependente do NADPH, por ação de uma redutase do enoil, e que leva então à formação do acil enzima, neste caso com 4 carbonos, e portanto seria o butanoil enzima. De seguida, este grupo butanoil é transferido para o resíduo SH da cisteína, onde inicialmente estava o acetil, e isto é feito por aquela enzima que agora, como transfere não um acetil, mas o butanoil, podemos chamar mais genericamente aciltransferase. O grupo SH de pantoteína fica livre e poderá reiniciar um novo ciclo. Entrará agora um novo malonil, ocorre a junção pela síntese, uma redução pela redutase do cetoacil, mais uma vez dependente de NADPH, a saída de água pela desidratase do hidroxiacil, forma-se um enoil que, por redução, vai dar agora um acil enzima, desta feita com, em vez de 4 mais 2 carbonos, 6 hexanoil. O processo iria repetir-se, o hexanoil era transferido para o grupo SH, sofria novamente síntese, redução, desidratação, redução, passa a 8 octanoil, novo ciclo, decanoil, outro dodecanoil, mais um tetradecanoil, 14, e o último ciclo em que leva à formação do hexadecanoil ou palmitil enzima. Forma-se assim o ácido palmitato, ou palmitil, ligado à enzima, ao grupo SH do grupo ácido pantoténico, que, por ação agora de uma tioesterase, vai haver a quebra deste grupo tioéster, com entrada de água, e liberta-se o ácido palmítico ou palmitato, que, naturalmente, por ação da sintétase do acil-CoA, como já vimos, vai se juntar à coenzima A, gasto de ATP, forma-se AMP mais PPI, o equivalente ao gasto de 2 ATPs, e depois será este palmitil-CoA que poderá sofrer o aumento da cadeia, ou introdução de duplas ligações, insaturação, ou ser esterificado, ou até eventualmente poder ser oxidado. Apesar que normalmente não ocorre a síntese e oxidação ao mesmo tempo. No caso da glândula mamária em lactação, há tioesterases que cortam quando a cadeia está mais curta, formando-se assim ácidos gordos com
8, 10 ou 12 carbonos. Assim, e considerando esta sequência da síntese do palmitato, vimos que ocorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos, o que significa que entraram 7 malonil, gastaram-se 7 vezes 2 NADPH e entrou, no fase inicial, 1 acetil-CoA. Como para a formação de um malonil, precisamos sempre de um acetil, um ATP e também um CO2, mas este CO2 liberta-se sempre em cada ciclo. Portanto, podemos ignorar esta entrada porque ele também vai sair. Podemos considerar que para formar um ácido palmítico precisamos de um acetil mais 7, o que dá 8 acetil-CoA, 7 ATPs e 14 NADPHs. Como referi, este ácido palmítico pode agora sofrer vários destinos. Um deles é ter a cadeia aumentada, o chamado o sistema de elongase ou alongase ou alongamento, que ocorre no retículo endoplasmático, utiliza na mesma o malonil e o NADPH e que segue exatamente a mesma sequência de reações da síntese do palmitato. O que é que, em vez de termos as atividades das enzimas todas juntas e os compostos intermediários sempre ligados à enzima, vão permanecer ligados à coenzima A, daí que este alongamento ou este aumento da cadeia decorra num local fechado. Temos então a síntese do cetoacil, entrou o malonil, sai na mesma o CO2, formou-se o cetoacil com mais 2 carbonos, a redução pela reduta do cetoacil, forma-se o hidroxiacil, a perda de água, com formação da respectiva dupla ligação, 2-enuil-CoA, e por fim, a segunda redução, também dependente do NADPH, formando-se agora um acil-CoA com mais 2 carbonos. De notar que o crescimento da cadeia é sempre onde estava o grupo COOH, permanecendo o final da cadeia sempre os mesmos 2 carbonos que eram provenientes do acetil-CoA que entrou inicialmente. A introdução de duplas ligações faz-se por ação de enzimas que se chamam desaturases ou insaturases, fatty acid desaturase system, e que introduzem duplas ligações nas posições 9, 6 ou 5. Este sistema requer NADH ou NADPH e oxigênio. E, através dessa enzima, ocorre a introdução de uma dupla ligação. Se considerarmos o ácido palmítico, 16 carbonos, e considerando a posição mais longe que é possível colocar, a 9, vemos que esta introdução pelo sistema de desaturase 9 introduziu a dupla ligação aqui entre o carbono 9 e 10, que significa que está contando a partir do último carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, portanto, a primeira série que conseguimos formar é a ômega 7. Daí que tudo o que sejam duplas ligações posteriores, concretamente os ômega 6 e ômega 3, para nós sejam essenciais. Realçar que esta insaturase ou desaturase, para além de ter um núcleo M, e portanto precisar de ferro, também precisa de magnésio. Assim, e por exemplo, considerando no caso da série ômega 6 o ácido linoleico, na forma linoleato, 18,2 com as duplas ligações na posição 9 e 12, temos aqui 9 e 12, podemos a partir deste formar, por exemplo, o ácido araquidónico ou araquidonato. Primeiro, faríamos a introdução de uma dupla ligação no carbono 6, aqui está, o sistema da insaturase 6. De seguida, poderíamos aumentar a cadeia e então teríamos aquele ciclo entrada de malonil, os 2 carbonos entram aqui no carbono 1, que passou a ser o carbono 3, o
O que significa que neste momento aquela dupla que estava no carbono 6 passou para 8, 9 passou para 11 e a 12 passou para 14. Passamos a ter, nesta fase, o cetosilo, redução, perda de água, redução, e então passamos a ter um composto com 20 carbonos, na mesma 3 duplas, só que agora as duplas passam a estar, em vez de 6, 8, 11 e 14. E por fim, introduzimos a quarta dupla ligação por uma insaturase, neste caso no carbono 5. Recordo que as duplas ligações estão normalmente de 3 em 3 carbonos, e assim obtemos o ácido araquidónico ou araquidonato com as duplas ligações 5, 8, 11 e 14, permanecendo na mesma a série 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o crescimento foi sempre no carbono 1 e, portanto, a dupla ligação, a última dupla ligação, permanece sempre na mesma posição 6. O mesmo poderíamos falar em relação ao ácido linolénico, linolenato, que é 18, 3, 9, 12, 15, e que teríamos a mesma sequência, introdução da dupla ligação no carbono 6, aumento da cadeia, passa a ter 20 carbonos e 4 duplas, e por fim a insaturação no carbono 5, e teríamos o 25, 5, 8, 11, 14 e 17, que corresponde ao ácido eicosapentanoico ou eicosapentanoato, muitas vezes designado por EPA. E assim conseguimos transformar um ácido gordo noutro, mantendo sempre pertencente à mesma série, neste caso ômega 3. Para a síntese do palmitato, verificamos que era preciso muito acetil-CoA, ATP e NADPH. No caso do NADPH, a principal fonte é a via das pentoses fosfatadas ou dos fosfatos de pentose, onde temos duas enzimas, a desidrogénase do 6-fosfato de glicose, que convertia a glicose em gliconolactona, ambas na forma de fosfato, e obtinha-se NADPH, e a outra, a conversão do fosfato do gliconato em fosfato de ribulose, uma segunda desidrogénase que levava à perda de CO2, a desidrogénase do 6-fosfato de gliconato. Estas duas enzimas, conjugadas com a fase reversível da via das pentoses, permitem obter uma quantidade bastante grande de NADPH. Contudo, vimos que para além de NADPH, também precisávamos de acetil-coenzima A e ATP. E, portanto, em vez de termos apenas a fase irreversível e depois a fase reversível, seguindo depois novamente, entrando aqui em ciclo, vamos ter o sistema em que fundamentalmente a glicose segue na fase irreversível, depois, a partir da fase reversível, o fosfato de frutose e de gliceraldeído que se formam seguem o restante via glicolítica, permitindo assim obter ATP e piruvato. Uma vez dentro da mitocôndria, pela desidrogénase do piruvato, vai originar acetil-coenzima A, que se pode juntar ao oxaloacetato através da síntese do citrato, enzima do ciclo de Krebs, e formar o citrato. Ora, quando há especialmente muita glicose, forma-se maiores quantidades de citrato e este citrato poderá sair por transportadores próprios. Uma vez no citoplasma, já vimos que ele ativa a carboxilase do acetil-CoA, é um indicador que há energia na célula, e por ação da líase do citrato ATP é quebrado por entrada de coenzima A e gasto de ATP, formando-se acetil-CoA e oxaloacetato. Este oxaloacetato, pela desidrogénase do malato, forma malato, que pode entrar novamente para dentro da mitocôndria e ser convertido a oxaloacetato. Portanto, com este ciclo, temos que o acetil-coenzima A reage com oxaloacetato, sai como citrato, vai originar acetil-CoA e aqueles carbonos voltam a entrar, formando aqui um ciclo que, genericamente, está a permitir a saída do acetil-CoA. Conseguimos
através da primeira fase da via das pentoses, formar NADPH, e também ATP, e formar o acetil-CoA para a síntese de ácidos gordos. Muitas vezes, este NADPH apenas que se forma deste processo não é suficiente e temos outros processos, por exemplo, em que na mesma o acetil-CoA sai, depois de conjugado com oxaloacetato, sob a forma de citrato, por ação da líase do citrato ATP, forma o acetil-CoA e o oxaloacetato, que depois origina o malato, pela desidrogênase do malato. No entanto, às vezes, em vez deste malato entrar, pode, por ação da enzima málica, originar piruvato e permite formar mais NADPH. Ora, este piruvato irá entrar para dentro da mitocôndria e, se agora continuasse pela desidrogênase do piruvato, a determinada altura teríamos apenas uma via cataplerótica em que esgotaria o oxaloacetato. Como já vimos, a quantidade de acetil-CoA, que se tivéssemos apenas a ocorrer desta forma, iria acumular, o acetil-CoA iria inibir a desidrogênase do piruvato e ativar a carboxilase, desviando assim, de vez em quando, o piruvato para oxaloacetato e mantendo este ciclo em que o piruvato dá oxaloacetato, o citrato sai, quebra, regenerando um acetil-CoA, dá oxaloacetato, malato e piruvato. E neste ciclo temos a formação na mesma do acetil-CoA para a síntese de ácidos gordos no citoplasma e, para além do NADPH que vinha da via das pentoses, forma-se por ação da enzima málica mais NADPH. E por estes dois processos conseguimos a saída do acetil-CoA e a formação do NADPH. Existe ainda uma terceira via, neste caso não se forma acetil-CoA, em que na mesma ocorre a formação do citrato dentro da mitocôndria, a sua saída, contudo, este citrato, por ação de uma aconitase citosólica, dá o isocitrato, por ação da desidrogênase do isocitrato citosólica, que é dependente não do NAD, como a mitocondrial, mas do NADP, forma NADPH e forma-se o alfa-cetoglutarato, que agora poderá entrar dentro da mitocôndria, seguir as restantes reações do ciclo de Krebs, originando malato e este oxaloacetato. E, portanto, através deste processo em que o citrato dá isocitrato e pela desidrogênase do isocitrato, poderemos formar mais NADPH. Assim, temos um conjunto de processos em que o citrato pode originar NADPH pelas duas enzimas da fase irreversível da via das pentoses, pela enzima málica e pela desidrogênase do isocitrato, e, através da líase do citrato ATP, pode formar o acetil-CoA, fornecendo assim os substratos para a síntese de ácidos gordos. Por fim, outra das opções que referi foi que a lipogênese podia ser considerada não só a síntese de ácidos gordos, mas a síntese dos triacilgliceróis. E neste caso, temos que considerar a esterificação dos ácidos gordos para formar os triacilgliceróis. Ora, quando ocorre a síntese de ácidos gordos, temos a carboxilase do acetil-CoA ativa, o que significa que existe malonil, e neste caso os ácidos gordos não entram para dentro da mitocôndria. Ficando disponíveis no citoplasma, podem, no retículo endoplasmático, sofrer a esterificação com o fosfato de glicerol. Este fosfato de glicerol pode ser proveniente do fosfato de dihidroxiacetona, por ação da desidrogênase do fosfato de glicerol, que vai reduzir o fosfato de dihidroxiacetona a glicerol, ou pode ser proveniente do glicerol por ação da cinase do glicerol. No entanto, este glicerol, ou esta cinase do glicerol, só existe no fígado e rim e, portanto, só esses tecidos é que poderão usar diretamente o glicerol. Uma vez formado este glicerol 3-fosfato, ele pode agora ser esterificado por ação de aciltransferase, a primeira aciltransferase do fosfato 3 do glicerol,
passando a formar o monoacilglicerol 3-fosfato, que por uma segunda esterificação, enquanto que primeiro o ácido gordo costuma ser saturado, este segundo ácido gordo que vai entrar na posição 2 costuma ser insaturado ou poliinsaturado. E, portanto, uma segunda aciltransferase, a aciltransferase do fosfato 3 do monoacilglicerol, forma-se 1,2-diacilglicerol 3-fosfato, o fosfatidato, que pode ser utilizado para a síntese de fosfatidil-inositol ou da cardiolipina, ou, considerando que estamos a falar da lipogênese, vai perder este grupo fosfato por uma fosfatase do fosfatidato, também chamada lipina, formando o 1,2-diacilglicerol, porque agora perdeu o fosfato, e que poderá ser utilizado para a síntese de outros fosfolípidos, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina, ou por ação de uma terceira aciltransferase, a aciltransferase do diacilglicerol, formar, mais uma vez com um acil-CoA, formar o triacilglicerol. De notar que esta esterificação que ocorre habitualmente no fígado e no tecido adiposo é diferente daquela que vimos no intestino e que ocorre após a digestão. Neste caso, a nível intestinal, como foi absorvido o 2-monoacilglicerol, é a partir deste 2-monoacilglicerol que adicionamos por duas aciltransferas, a aciltransferase do monoacilglicerol e a aciltransferase do diacilglicerol, que são adicionados dois ácidos gordos na forma de acil-CoA, formando-se assim o triacilglicerol. Como é que se dá a regulação desta via? Já referi que o principal ponto é a carboxilase do acetil-CoA, enzima esta que é ativada pelo citrato, que saiu da mitocôndria como resposta ao aumento da síntese do citrato mitocondrial, também é ativado pelo glutamato, é uma enzima que é induzida pela insulina e é inibido pelo malonil, produto da própria reação, e pela presença de acil-CoA, especialmente de cadeia longa. Esta carboxilase é ativa na forma desfosforilada, sendo que fica inativa na forma fosforilada. Neste caso, quem pode fosforilar é uma sínase dependente do AMP. Quando o AMP aumenta, que é indicador de baixa energia na célula, ativa esta sínase, impedindo que haja a formação de malonil e, portanto, inibindo a síntese dos ácidos gordos. A enzima é desfosforilada pela fosfatase de proteínas, a fosfatase 2 de proteínas, que está ativa quando há insulina. Esta sínase também pode estar ativa quando, pela ação da glicagina no fígado ou pela adrenalina no fígado ou tecido adiposo, aumenta o AMP cíclico e ativa a PKA, sínase proteínas dependentes do AMP cíclico, que acaba por fosforilar ou ativar esta sínase dependente do AMP, AMPK, e inativar a carboxilase. Esta PKA poderá eventualmente também fosforilar diretamente a carboxilase do acetil-CoA. Também, quando há este aumento desta atividade, há também, além da inibição da carboxilase, há uma ativação da descarboxilação do malonil, fazendo com que ele desapareça. Quando temos a presença de insulina, ela ativa as fosfatase proteínas, levando à desfosforilação da carboxilase e ativando, ao mesmo tempo que, por ativar as fosfodiesterases, faz desaparecer o AMP cíclico. É verdade que se forma AMP, mas como está a haver outros processos que produzem ATP, este AMP desaparece rapidamente e não vai ativar a AMPK. Neste caso, como existe malonil, o malonil inibe a aciltransferase da carnitina e, como os ácidos gordos não entram para dentro da mitocôndria, seguem para a esterificação.
Assim, e considerando os vários efeitos da insulina, temos que ela promove a migração do GLUT4 para a membrana, e agora considerando o tecido adiposo. Isto vai fazer com que entre a glicose e, portanto, aumentar também a fase reversível da via das pentoses, que faz aumentar a celulose, que, ativando uma fosfatase de proteínas, desfosforila o chamado CREP, Carbohydrate Responsive Element Binding Protein, que vai induzir a síntese de um conjunto de enzimas que corresponde, se quiserem, a aumento da glicólise, as duas primeiras enzimas, aumento da via dos fosfatos de pentose da fase irreversível, estas duas, liasocitrato ATP e enzima málica, as enzimas necessárias para a obtenção de acetil-CoA e NADPH para a síntese dos ácidos gordos, a carboxílase do acetil-CoA necessária para a formação do malonil, a síntese do palmitato, portanto, para a síntese de ácido palmítico, e depois aquelas enzimas responsáveis pela insaturação e pela esterificação. Podemos ainda observar que a insulina também ativa um outro fator, o SREP, Steroid Regulatory Element Binding Transcriptor Factor, que vai induzir um outro conjunto de genes, estes primeiros correspondem exatamente aos de cima, que para além de ativarem a síntese, esterificação, alongamento e esterificação dos ácidos gordos, também ativam uma série de processos responsáveis pelo aumento de colesterol nas células. Para além disso, a insulina também reprime um conjunto de genes que estão envolvidos genericamente na gliconeogênese e, ao ativar a fosfatase de proteínas, vai ativar um conjunto de enzimas que têm a ver com a glicólise, a síntese de glicogênio e a síntese de ácidos gordos, e inibir um conjunto de enzimas envolvidos na gliconeogênese, na degradação do glicogênio e na lipólise. Também, ao ativar a fosfodiesterase, faz desaparecer o AMP cíclico e, portanto, contrariar os efeitos da glicagina ou da adrenalina. Glicagina ou glucagão ou adrenalina, que aumentam o AMP cíclico, ativando a PKA, sínase dependente de AMP cíclico, que ativa as vias da gliconeogênese, da degradação do glicogênio e a degradação dos triacilgliceróis, e inibem as vias opostas da glicólise, síntese do glicogênio, síntese de ácidos gordos. Também já vimos que aumenta a atividade AMPK, que vai inibir a carboxílase do acetil-CoA, portanto a síntese de ácidos gordos, a síntese do glicogênio e a síntese do colesterol, ativando a descarboxílase do malonil-CoA, removendo o malonil-CoA e ativando a lipase hormonossensível. Por outra via, esta PKA ativa o inibidor que vai inibir as fosfatases e impedir os efeitos opostos. Podemos olhar assim de uma forma genérica a insulina a ativar a síntese de ácidos gordos e de colesterol, bem como ativar as vias que têm a ver com a glicólise, síntese de glicogênio, síntese de ácidos gordos, inibição da gliconeogênese, degradação do glicogênio e degradação dos triacilgliceróis, ao mesmo tempo que também ativa a síntese proteica, e daí que se refira que a insulina tem um efeito anabolizante. Ela também, via fosfodiesterase, faz desaparecer o AMP cíclico, que era o composto cuja concentração era aumentada na presença da glicagina ou da adrenalina e que ativava a PKA, que tinha, como já vimos, o efeito oposto à insulina, ativando até o inibidor que inibe as fosfatases. Por fim, o glicerol 3-fosfato, vimos que podia ser obtido a partir da sínase do glicerol no fígado e na medula renal, ou
pode vir a partir da desidrogénase do fosfato 3 do glicerol, que converte o fosfato de dihidroxiacetona em fosfato de glicerol com gás turbinado H. Este fosfato de dihidroxiacetona pode vir da glicólise, naturalmente, mas não nos podemos esquecer que também pode ser originário do piruvato através da gliconeogênese. Vimos na glicólise que o fosfoenolpiruvato dava piruvato pela sina do piruvato e que este passo irreversível era contrariado pela carboxilase do piruvato, que formava oxaloacetato, depois via malato saía, voltava a originar oxaloacetato no citosol e dava pela carboxicina do fosfoenolpiruvato o fosfoenolpiruvato. Este piruvato pode vir da glicose, mas também pode ser originário do lactato, da alanina ou de outros aminoácidos. E assim temos um processo considerado como a gliceroneogênese, em que o fosfato de hidroxiacetona da glicólise pode dar o fosfato de glicerol, mas em que este fosfato de hidroxiacetona pode ser originário a partir do oxaloacetato via carboxicina do fosfoenolpiruvato. E assim podemos considerar um novo ciclo fútil em que este fosfato do glicerol se conjuga com o acil-CoA proveniente dos ácidos gordos que foram pela síntese do acil-CoA transformados em acil-CoA, depois por acil-transferase e da fosfatase vai dar os triacilgliceróis, e depois estes triacilgliceróis serão degradados por ação de lípases, libertando ácidos gordos e o glicerol. Podemos então ter este ciclo em que, havendo síntese de triacilgliceróis e degradação, temos um ciclo fútil em que estamos a gastar energia e está-se a formar glicerol que, como já vimos, terá de ir para o sangue e apenas no fígado é que pode ser convertido a fosfato de glicerol. Este ciclo fútil, ou ciclo do substrato, tem a vantagem que permite obter energia e manter todo o sistema ativo e, como também já vimos, permite com muita facilidade regular facilmente todo este processo. Durante o jejum, diminuindo a glicólise e aumentando a gliceroneogênese, ou a gliconeogênese, temos que, fundamentalmente, os compostos glicogénicos dão fosfato de hidroxiacetona e este é que funciona como fonte de glicerol. Também o jejum vai ativar mais estas enzimas e a perilipina, o que faz com que no jejum haja maior libertação de ácidos gordos e de glicerol e menos esterificação. Espero ter ajudado a perceber um pouco a lipogênese. Se gostaram, por favor, façam um like e subscrevam o canal. Obrigado.